continuar o estudo da luz, agora do capítulo 3. Hoje nós vamos estudar profundamente alguns fenômenos de luz, vamos estudar algumas interações que ela faz com alguns meios. Então, pega a sua apostila, o caderno e vamos lá. Bom, os tópicos da aula de hoje são definições importantes. Esse tópico é fundamental para nós agora, porque isso não tem na apostila, a gente precisa dessas definições para iniciar. O que são fontes luminosas, fenômenos ópticos, meios ópticos e as cores de cada objeto. Lembrando que, por ser um conteúdo bastante denso de conceito, eu dividi em duas partes. Essa que você está vendo agora é a parte 1, que vai falar até fenômenos ópticos, depois meios ópticos e as cores de cada objeto. Muito bem, quais são as definições importantes que você precisa saber agora? O que é um raio de luz? O raio de luz é uma representação gráfica da trajetória percorrida pela luz. A gente não vê a luz percorrendo os espaços, os meios, mas a gente precisa representar isso de alguma maneira. Então, a gente vai representar, geralmente, com um raio de luz sendo uma reta, óbvio que aqui não está bem reto, mas enfim, uma reta com uma setinha indicando o sentido de para onde essa luz está indo, né? De onde ela veio e para onde ela está indo. Geralmente, a setinha sai da fonte de luz, então ela sai aqui de uma fonte, não sei, por exemplo, uma lâmpada, né? Uma lâmpadazinha. E vai para o objeto, né? Supondo aqui uma caixinha. Então, é basicamente isso que vai acontecer. Então, aqui no desenho, a gente vê exatamente isso, ó. A luz sai da fonte de luz, então o raio de luz é representado por essa setinha, com uma orientação, ele sai em todas as direções, isso é importante a gente saber. A luz das fontes luminosas, elas saem de todas as direções. Vai bater no objeto, esse objeto reflete a luz e a luz vai para os nossos olhos. A gente vai trabalhar hoje bastante com essa questão de como a gente enxerga alguns objetos, as cores deles, por isso que é importante a definição de raio de luz aí. Se a gente juntar vários raios de luz, a gente tem um feixe de luz. Esse feixe de luz ele tem a característica de andar para o mesmo lado, né? Eles vão indo para a mesma direção, ou quase a mesma direção. É o conjunto de vários raios de luz e indica que muitos raios de luz saem da mesma fonte. Então, por exemplo, ó, se eu considerar que a minha fonte luminosa está aqui, os raios de luz estão saindo dela, e a gente chama esse tipo de raio de luz de feixe de luz divergente. Esse aqui que está indo em direção à luz, em direção ao objeto, em direção a alguma fonte, são chamados de raios convergentes ou feixe de luz convergente, e esse último aqui nós chamamos de feixe de luz paralelo. Então, o feixe de luz é o conjunto, né, de vários raios de luz que saem dos objetos ou que chegam até os objetos. Muito bem. Fonte luminosa. Na última aula, a gente definiu para você fonte de luz primária e fonte de luz secundária. Só para relembrar, a fonte de luz primária é aquela fonte que produz a luz que ela emite, por exemplo, o Sol. E fonte de luz secundária é aquela fonte de luz que reflete a luz recebida de outros objetos. Para complementar essa definição, a gente tem hoje aqui, ó, fonte de luz pontiforme, que são aquelas que possuem um tamanho desprezível em comparação à distância que estão sendo observadas. Elas são da dimensão de pontos mesmo, tá? Qual é a principal característica dessas fontes pontiformes? Quando incide sobre um objeto opaco, a gente já vai ver depois aí a definição de objeto opaco, basicamente um objeto que não deixa a luz passar, produz sombra. Então, essa região não iluminada da minha fonte de luz, ela é chamada de sombra. Isso acontece quando eu tenho uma fonte tão pequena que o tamanho dela não permite que eu tenha regiões de uma sombra um pouquinho mais clara. Ela se assemelha a um ponto de luz mesmo, então geralmente a gente usa uma fonte de luz pontiforme quando o tamanho da fonte não precisa ser considerado, tá? Em compensação, nós temos a fonte extensa, que possui sim um tamanho considerável, e quando a gente diz considerável em relação à distância observada, é que ele vai interferir no fenômeno estudado, tá? Ele vai fazer diferença na observação que nós estamos fazendo do objeto e das sombras e tal. Principal característica, forma regiões de sombra e penumbra. Essa região de penumbra é uma sombra, eu vou colocar assim para ficar mais fácil, mais clara, um pouquinho do que a sombra que a gente conhece ali, mais clara, certo? Então, por exemplo, essa fonte de luz aqui, ó, ela é um pouquinho maior do que a gente viu de pontiforme. Então, o que vai acontecer? Ela vai emanar raios de várias direções
que vão se somar, né, que vão se sobrepor aqui, formando regiões de penumbra, de sombras um pouquinho mais claras. A gente consegue visualizar isso aqui em eclipses. Nos eclipses existem regiões do planeta que estão em sombra completa, então a gente não vê nada mesmo do objeto, pode ser a Lua aqui, e existem regiões onde essa sombra ela não é completa, então a gente tem aí regiões de penumbra. É fácil de você observar isso quando você está, por exemplo, numa iluminação com várias fontes de luz, né? Várias lâmpadas no teto, e olhar para as sombras dos objetos, elas vão se somando, né? Você vê pequenas sombras diferentes, assim, se somando, tá? Muito bem, fenômenos ópticos. O primeiro fenômeno óptico que nós vamos estudar é a reflexão da luz. Então, a luz ela tem essa característica de ser refletida pelos meios, pelos objetos. Então, a reflexão da luz significa que a luz incide, incidir é ir para, né? Ela incide, ela bate em uma superfície e retorna para o meio de origem. Então, por exemplo, aqui eu tenho feixe de raios incidentes, eles vêm em direção à superfície, a superfície reflete e devolve esses raios de luz. É dessa forma que a gente consegue enxergar os objetos, por reflexão. A luz bate neles, reflete e vem para os nossos olhos. Então, essa é a primeira característica que a luz tem, ela pode ser refletida pelos objetos. Todos os objetos refletem luz? Mais ou menos. Esse fenômeno ele acontece em quase todas as situações, mas eles predominam em alguns. Por exemplo, quando a gente olha para o espelho, né? No espelho, a gente tem a predominância do efeito da reflexão. Então, praticamente todos os raios de luz que estão saindo de nós, né, que vem da fonte luminosa, bate na gente e reflete no espelho, estão sendo refletidos de maneira regular. Então, para que a gente veja a nossa imagem perfeita no espelho, essa reflexão ela tem que ser regular. Isso quer dizer que tem que vir todos os raios de luz numa direção só, como está no esqueminha aqui, senão a gente não consegue enxergar. O mesmo efeito de espelho a gente consegue enxergar na superfície de um lago tranquilo. Tá vendo a imagem aqui, ó? A gente tem a montanha refletida na superfície do lago quando ele está tranquilo, quando ele está parado. Então essa é a primeira característica aí da luz. Segunda característica, refração. Quando que ocorre refração? Ocorre quando a luz atravessa de um meio para o outro. Então ela muda de meio. Aqui é isso que é importante, muda de meio. Ao mudar de meio, ela altera a sua velocidade e em algumas situações ela sofre desvio, tá? Como assim? Se a luz passar do ar para a água, por exemplo, se eu estiver aqui olhando para dentro d'água, né? A luz está saindo da água e vindo para o meu olho. Ela está enfrentando meios de densidades diferentes. Isso faz com que a velocidade da luz mude. E mudando, a gente tem efeitos assim, por exemplo, ó. Então, aparentemente, a gente está vendo a pessoa aqui sem cabeça, por quê? Porque a luz, quando atravessa do ar para a água, ela sofre um desvio e a gente tem a impressão de estar vendo uma imagem diferente da real. É a mesma sensação de olhar para o fundo de uma piscina e observar que o fundo parece estar mais alto, né? Parece estar mais próximo da gente. Tudo bem? Então, na refração, vale a pena a gente considerar também que muda a velocidade por conta dessa resistência que o meio material vai oferecer. E, além de tudo, uma coisa que é importante, nem sempre ela sofre desvio. Ó. Se ela incidir perpendicularmente, né, de maneira com 90 graus na superfície, ela não sofre desvio, mas ela continua mudando de velocidade, tá? Muito bem. Absorção da luz. Esse é um dos mais importantes para nós na aula de hoje. Fique atento a ele, tá? O que é absorção? Quando a luz não pode ser refletida ou refratada, ela é absorvida pelo material, tá? E o que acontece com essa energia que absorve? Ela se transforma em outra coisa, geralmente em calor. Isso aqui a gente está falando que muda a temperatura do objeto. Tá? Então, quando não acontece de maneira intensa a reflexão, de maneira intensa a refração, acontece a absorção. Os raios de luz são absorvidos pelo objeto, tá? Então, por exemplo, a parede aqui atrás, ó, ela não reflete toda a luz. Ela reflete um pouco dela, como eu sei que ela reflete? Porque eu estou vendo a parede, mas ela absorve uma grande quantidade, tanto que se a gente for aqui perto dessa parede num dia bem ensolarado, ela vai estar quente. Isso indica que ela absorveu uma boa parte da energia que vieram aí dos raios de luz. Tudo bem, gente? Bom, então essa aqui foi a nossa primeira parte. Vai para a segunda rapidinho para dar sequência aí ao nosso conteúdo, tá? Até mais!